Salve, salve, boa tarde. Está começando a nossa resenha esportiva aqui pelo Facebook do Diário da Região e hoje visita do pessoal do Votuporanguense. Marcelo Stringari, presidente, está aqui. Obrigado por ter vindo, viu, Marcelão? Obrigado, sempre um prazer estar com vocês aqui. O Zé, parceiro da gente, Diário da Região, muito parceiro. É sempre um prazer estar aqui para poder dar as informações da nossa Votuporanguense. E o treinador novo não, né, Marcelo? Marcelo Henrique Dias, que foi o treinador que conseguiu levar o Votuporanguense para a Série A2, começou o projeto em busca da elite, agora vem. Agora é pra valer, Marcelo. Boa tarde para todos, né? O Zé também, um amigo de longa data, né? Então, voltei para casa, na verdade, né? Voltei para casa e esperamos aí que seja um ano abençoado e que nós possamos levar o Votuporanguense para a primeira divisão. É a nossa intenção. Legal. Bom, queria que o presidente falasse primeiro como se encontra o Votuporanguense hoje. A gente sabe que o Votuporanguense é um clube empresa, tem aí os seus cotistas. Teve aí um belo de um reforço que chegou pelo nome, né? O Daniel Alves é um dos donos do Votuporanguense hoje, um dos parceiros. E no que isso agrega a essa marca Votuporanguense, a esse time que busca um espaço na elite do futebol paulista? É isso, né, Zé? A gente começou a Votuporanguense em 2013, né? Esses atuais sócios, nós éramos em 9, acabou ficando em 4 sócios só. Agora em janeiro de 2019, a chegada do grupo do Daniel, grupo Flash, né? Quem administra o grupo, quem está na frente do grupo é o Fran Sérgio. E para a Votuporanguense só tem a agregar, né? Uma equipe forte, uma empresa que tem muito expertise na área de jogadores. O pessoal tem escritório na Europa, tem escritório no Brasil, Estados Unidos, agora adquiriram também 20% do Estoril de Portugal. Então só vem a somar com a Votuporanguense e com os atuais sócios que já faziam a gestão para sempre e está fortalecendo a marca Votuporanguense. Legal. Para o Marcelão, como é que é voltar para esse clube que você conseguiu acesso lá no Plínio Marinho antigo, né? A gente estava comentando, hoje já não existe mais aquele estádio, mas a festa toda do acesso ali, né? E agora você de volta buscando esse acesso, tendo esse trabalho, que iniciar esse trabalho, né? Desde o começo agora de montagem de uma equipe e tudo mais, estando em casa, como você diz, né? Justamente, Zé, como eu disse, né? Voltando para casa. Então é um projeto ambicioso, mas com os pés no chão também, né? Acredito que a formatação da equipe está sendo muito bem feita, né? Através do próprio Fran Sérgio, que tem tomado frente conosco nas decisões em relação às contratações, e acredito muito sinceramente que nós vamos fazer um bom trabalho e um grande campeonato, né? Como eu posso ressaltar aqui novamente, nossa intenção é andar na parte de cima da tabela. Sabemos que é uma competição muito difícil, né, essa Série A2, com equipes de peso, que tem uma camisa com tradição, né, dentro do cenário do futebol paulista, mas nosso trabalho, acredito que vai ser muito bem feito, até porque é um grupo dos sócios do clube que querem fazer sempre o melhor para a cidade e para o clube, né? Estão com a intenção de fazer um centro de treinamento, que eu penso que passa por aí, né? Com os jovens, fazer uma categoria de base fortalecida, dando condições para o atleta. Então vai ser um trabalho a médio e longo prazo para o clube entrar no cenário do futebol, não só paulista, como também do cenário aí do futebol nacional, porque é um grupo ambicioso e que anda com os pés no chão e muito satisfeito em poder voltar e fazer parte novamente dessa trajetória aí para conquistar o que a gente almeja. Quem são os bichos papões hoje da Série A2? Quem que concorre aí por essas duas vagas do acesso? Pois é, na verdade, as contas se fazem no final, né? Por vezes aquele clube que mais investe nem sempre é aquele que sobe, né? Já visto que nós em 2015, quando subimos o Votuporanguense da Série A3 para a Série A2, nosso orçamento era um dos menores e conseguimos fazer uma equipe competitiva e no final ninguém acreditava, no início e no final as contas foram feitas e nós acabamos subindo divisão. Então, mas tem camisas aí, o próprio São Bento que disputa a Série B hoje do Campeonato Brasileiro vai fazer parte, né? Acredito que vai vir equipes fortes aí, o próprio Juventus que tem tradição, né, que é difícil, um campo difícil jogar na Javari,
O próprio 15 de Piracicaba, que está na final da Copa Paulista, já tem um time pronto para o ano que vem. Provavelmente vai retocar muito pouco no elenco, já tem um time pronto. Vai ser um dos candidatos também, mas nós vamos querer brigar com essas equipes. Ô Marcelo, você já apresentou, já falou dos primeiros 4 reforços, né, que chegaram. Mas o seu trabalho começou faz um tempo já, né? Você foi anunciado faz, acho que pelo menos um mês. O que você já fez até agora no Votuporanguense? Pincelando o jogador, vendo o jogo, o que é que você já fez agora? Na verdade, desde quando eu fui apresentado, está sendo um trabalho aí de a gente afinar, né, as contratações. Eu tinha um banco de dados de jogadores que possivelmente podia interessar para o clube. Alguns a direção tem tratado, né, em relação a valores, outros nem por isso, porque foge da realidade do clube em termos de números. O próprio clube tinha um banco de dados, tem um banco de dados, também a gente em conjunto analisa e entra num consenso, e acredito que esse trabalho em conjunto com a minha comissão e com a direção, a gente tem afinado isso aí para a gente trazer o melhor para o Votuporanguense. Legal, ó, a gente está no cenário da Arena Plínio Marim. O presidente estava até falando aqui, projetos aí, cobertura, iluminação, né? É a casa do Votuporanguense agora. Essa mudança para o bairro tirou algum torcedor? Como é que está sendo essa adaptação? Também já faz um tempo, né? A gente está falando uma mudança nova, mas já são 4 anos, né? Isso, são 4 anos já de casa nova. Na verdade sofremos um pouco, né, Osair, porque o grande público da Votuporanguense estava acostumado com o estádio no centro, tudo ali muito perto, e acabou que a Arena Plínio Marim ficou um pouco distante, né? Então a gente tem um pouco de dificuldade, né, nos jogos. Caiu um pouco a nossa média de público, né? Nossa média de público era em torno de 1.500, 2.000 torcedores, abaixou aí para 800, 900 torcedores, que é uma média boa para a divisão, que a gente tem sempre ficado entre as melhores médias aí. E nas competições que o time vai bem, na verdade é o seguinte, né? A gente sempre brinca, quando o time está bem, a torcida acaba comparecendo. Nós na Copa Paulista tivemos uma média muito alta, né? Chegamos a colocar aí 6, 7 mil pessoas na fase final, antes da gente ser campeão. Então a gente sabe que a equipe ajuda bastante. E agora está terminando a cobertura, né, do Plínio Marim, pessoal falta um módulo só, já foram cobertos 5 módulos, falta um, que são 6 módulos, e logo em sequência começa a iluminação. Nós estamos tentando viabilizar essa iluminação para tentar jogar esse ano, mas ainda está um pouco difícil, mas nós estamos buscando aí alguns orçamentos, algumas tentativas para tentar terminar essa iluminação para esse ano ainda. Legal. Ó, pode participar com a gente, pode mandar pergunta aí, comentário. Tem pessoal participando aqui, o Gianluca está falando: boa tarde, eu sou o Gianluca, eu tenho um sonho muito grande, aproveitando esse espaço, de ir para um time de base, tornar goleiro profissional. Mas não tem ninguém que acredita no meu potencial, só preciso de uma oportunidade para mostrar. Por isso peço que ajudem, né? Moro na cidade, né? Não me tornei ainda um atleta, tenho meu estudo, jogo também até em 2ª divisão. Creio que sou do ano 2000, está dando a ficha completa aqui, está querendo uma peneira, viu? Ó, procura uma categoria de base, goleiro, ó, tem um especialista aqui, ó, o Marcelão vestiu a camisa do América. Você hoje é presidente do Votuporanguense, mas conta a sua trajetória como jogador, como goleiro. Na verdade, eu comecei aqui em São José do Rio Preto mesmo, comecei no Palestra, com o Militão, e logo o Palestra fez uma parceria com a base do América, levando os meninos da base do Palestra para o América. Na época o diretor da base era o João Rodrigues, o João Baiano, levou todos os meninos, jogava com o filho dele que estava na equipe, o Thiago. E nós começamos no América, eu fui até 94 no América, aí em 95 eu saí, fui pro Corinthians, fiquei em 95, 96, voltei pro América de novo, tive mais uma sequência no América e depois segui a vida. Então a gente ainda tem uma paixão muito grande pelo clube aqui de Rio Preto, pelo América, a gente gosta muito, acompanha, tenta ajudar no que é possível e torcendo para que o América consiga sair dessa situação rápido, né? É verdade, tá numa situação aí, tem leilão do estádio marcado para o dia 12 agora, né? A gente teme que, porque esse leilão vem em decorrência de dívidas, né? Dívidas trabalhistas, muito tempo sem pagar o funcionário, o jogador que passou por lá, e uma hora a bomba estoura
e isso está acabando levando o estádio a leilão. Não é a primeira vez, essa já vai ser a quinta tentativa de venda do estádio. Não é fácil, é um bem muito valioso, né? Apesar de uma avaliação de 35 milhões, a Justiça permite que hoje se compre o estádio com 17 milhões e 500. Então, lembrando, Zé, que a camisa do América é uma camisa pesada, né, no estado, né? A gente que conhece, né? Tem muita tradição e tem pessoas muito competentes aí que podem ajudar a tirar o América disso aí. Então, a gente vê pela Votuporanguense a administração que foi feita desde 2013, com o pé no chão e pessoas sem interesses de uma segunda... E até que ponto transformar o clube numa empresa facilita isso? Olha, nós já nascemos empresa, né? Nós nascemos empresa. A dificuldade, quando a gente assumiu a empresa, a gente quis transformar para associação e não conseguiu. Aí manteve a empresa e hoje é muito mais fácil a gente, acompanhando tudo o que está acontecendo, o clube empresa acaba sendo muito mais fácil. Por quê? Hoje existem os donos, são responsáveis legais pelo clube. Então, o cara é responsável legal, ele vai agir com que tudo aconteça da forma mais legal possível para que não tenha problema, entendeu? Eu acho que o clube associativo é muito complicado, que um presidente deixa para o outro que deixa para o outro, e aquilo vai se alastrando e vai tendo a dificuldade. Mas eu não sei qual que é o trâmite de se fazer essa mudança na nossa época a gente tentou mudar para a associação, a gente perdia o CNPJ, perdia a filiação na federação. Eu não sei como é que é esse trâmite hoje, com tudo isso que essa lei que estão fazendo aí, a gente não sabe. Mas sempre torcendo para que o América dê a volta por cima. O Vitor até está perguntando isso, vamos contextualizar, porque o atual presidente, o Luiz Donizete Pietro, italiano, ele defende junto com o Dr. Emílio Ribeiro, que é o diretor jurídico, que o América possa se transformar em uma empresa de sociedade anônima, que eles teriam aí 8 empresas que chegariam para cotizar esse América e liquidar essa dívida que o América tem e tocar o América como uma empresa. Na teoria, em se falar, parece simples, né? Mas, como você disse, tem muita coisa aí, essa questão. Se perde o CNPJ, perde a filiação, a América já está na 4ª divisão, né? Mas qual que seria o objetivo, então? Né? Na verdade, o América se tornaria um clube de donos, né? Aí, a partir daí, os conselheiros, eu acho que ninguém mais teria donos, que nem hoje a Votuporanguense, o Atlético Paranaense. Teria que se montar um conselho, eu não sei mais ou menos como funciona esse trâmite nessa transferência, mas aí o América passaria a ser de uma pessoa. Hoje o futebol como empresa, só para depois a gente vai retomar o papo com o Marcelo aqui, para ele falar das andanças dele depois do Votuporanguense. Tem bastante tempo hoje aqui. Hoje nós vamos fazer uma resenha um pouco mais longa aqui, porque os meninos viajaram, viu? 1 hora de estrada, então hoje nós vamos bater um papo bem longo aqui. O futebol empresa hoje, o Votuporanguense, com esse tempo que ele tem, ele já é uma empresa que dá lucro, que conseguiu gerar lucro, ou por enquanto ela se mantém? Como que é o Votuporanguense empresa hoje? Não, hoje ainda a Votuporanguense não consegue ser lucrativa, tá? Hoje os sócios da Votuporanguense precisam fazer aporte financeiro. Traçado um projeto. Lá no começo do ano a gente senta com a diretoria, sentamos com os donos. Esse ano o orçamento vai ser X. A gente tem que trabalhar em cima desse X, não pode estourar o orçamento. E se vir alguma coisa no meio do caminho aí, uma venda de um jogador, alguma coisa assim, a gente abate desse valor que seria investido pelos donos. Mas é difícil tocar o futebol hoje eles fazem um investimento pesado por enquanto, mas a gente sempre está buscando que isso se equilibre e que a gente possa colocar o menos de dinheiro possível e daqui 3, 4 anos, com a construção do CT, com o investimento na base, o clube possa ser lucrativo. O ano passado, que foi um ano que o Votuporanguense foi campeão de Copa Paulista, né? Teve a disputa da Série B do Brasileiro esse ano. Conseguiu-se ter um fôlego nisso? Porque alguns jogadores saíram, né? Matheus Destro, teve outro lateral também. O Sávio também saiu. O Kennedy, volante, antes de terminar a competição foi para o Atlético. Nós tivemos aí a saída do Destro para o Figueirense, o Sávio para o Curitiba e o Kennedy para o Atlético Paranaense. Nosso treinador foi para o Atlético Paranaense também, o Rafael Guanás. E tivemos algumas transições de vendas de jogadores, poucas, mas hoje o Votuporanguense consegue ter jogadores. Hoje nós temos jogador no Flamengo, Atlético Paranaense, na Ponte, Vitória, com o Grupo BMG. Nós fizemos 3 negócios com o Grupo BMG. Então a gente sempre, não é nenhuma venda astronômica, um dinheirinho ali, um valor que lá na frente a gente busca uma venda maior. Então a gente fica com a porcentagem. Isso aí. Nós temos um menino que é aqui de Rio Preto, que acho que vocês mesmos entrevistaram na época que pegou fogo lá na Gávea, lá no Ninho do Urubu.
O menino que foi revelado lá na Votuporanguense, que está lá hoje, é o Jean Carlos. Ele foi campeão com o Sub-17 do Flamengo, fez gol na final contra o Real Madrid. É um menino muito promissor, que é de São José do Rio Preto, foi tirado da Copa AME pelo Carlos Roberto, aqui de Mirassol, que levou na Votuporanguense, e hoje a gente tem parceria com ele, com o Flamengo, é um jogador que desponta muito. O Brenner, hoje capitão do Sub-20 do Atlético Paranaense, é um jogador com parceria com a Votuporanguense, do Atlético. Então a gente vai semeando a sementinha e aí, quem sabe lá na frente a gente vai colher. O Novo Horizontino mostrou que é um caminho, né? Vendeu um menino para o Real Madrid, já tem negócios em andamento, aí tem jogadores também espalhados por todo o Brasil, por grandes clubes. O negócio é esse, o modelo é esse. Você vê que o Novo Horizontino é uma equipe forte na base, tanto é que os times deles aí, sub-17, 20, está tudo nas finais aí da competição. Então a gente tem que se espelhar. Novo Horizontino, Mirassol, que vendeu o Luiz Araújo, construiu o CT. Então a gente tem que se esperar nesses clubes e tentar organizar quanto mais rápido a base para poder render os frutos. Em quantos anos, Marcelo, o Votuporanguense vai ter sub-15, sub-17, sub-13? O ano que vem nós já temos o 15 e 17, né? A Votuporanguense, no início, nós fazíamos parceria na base, porque a gente tinha que tocar o profissional, precisava um pouco de fôlego, e a gente foi se estruturando, a gente já tocou o sub-20 o ano passado, esse ano vai tocar de novo, o ano que vem a gente faz o 15 e o 17, e a tendência é fazer o 13, o 11, e a hora que o nosso CT estiver pronto, para poder, quanto mais você economizar numa montagem do elenco profissional e vender esses jogadores para angariar fundos, o Votuporanguense vai estar sempre buscando um objetivo grande. Legal, ó. Só, Gianluca, você que quer ser goleiro aqui, já vou te dar, você é de Rio Preto, vai aqui no campo 2 do distrito, projeto Futebol, Academia Futebol Futuro. Vai lá, fala com o Lopinho, com os meninos da Escola da Ismel, é gratuita a escola, você vai lá fazer teste, você vai lá treinar e quem sabe aí você consegue atingir o seu caminho profissional. Tá mandando várias mensagens aqui. O Nelson, é isso aí, Marcelo, torcemos para você e para a diretoria e para o nosso Votuporanguense. O Alexandre também, Marcelo Dias, é o Reganim. Estou passando aqui para desejar ótima sorte, vamos subir esse ano, meu irmão. A torcida tá grande. Está em casa, assim, facilita o trabalho ou é mais responsabilidade, Marcelo? Como que é no fim das contas, assim, na hora que você para pensar? Não, eu acho que assim, o treinador sempre tem responsabilidade, né? Mas assim, penso que no meu caso, em especial, por exemplo, eu nasci dentro de Votuporanga, dentro do campo da Votuporanguense, porque meu pai é um ex-jogador da Votuporanguense. Eu, desde sempre, com 3 anos de idade, meu pai ainda jogava na Votuporanguense, eu frequentava... Qual era o nome do seu pai? Betão. O Betão. Então, eu sou um filho genuíno, né? Então, isso, eu penso que é sempre pelo lado positivo, porque eu tenho uma paixão muito grande, né? Desde que eu me conheço por gente, eu amo esse clube, porque tem história na família, né? Uhum. E depois que eu consegui o objetivo do acesso em 2015, isso fortaleceu ainda mais, né? Aflorou essa paixão. Então, depois de 5 anos eu voltando, né, um pouco mais experiente, então isso aí me motivou bastante com o convite que eu tive, não hesitei em aceitá-lo, porque sei que minha trajetória e minha história vai continuar no Votuporanguense. Espero dar minha contribuição aí para que o clube cresça cada vez mais. Você começou ali como treinador, né? Você está até falando quando você voltou de Portugal, foi para o Sub-20, como foi essa transição? E creio que o título do A3 foi o primeiro grande trabalho profissional que você fez. Sim, eu voltei de Portugal, encerrei a carreira em 2012 e assim que eu cheguei em Votuporanga eu recebi o convite para jogar na altura, mas eu já tinha decidido que eu tinha encerrado a carreira e já tinha me preparado para isso. Fiz um curso da UEFA em Portugal, aproveitei que eu estava lá e me preparei para isso. E eu recebi o convite para jogar, não aceitei, porque já vim decidido a parar realmente. E então me fizeram o convite para fazer parte da equipe técnica do clube. E na altura me deram sub-20 e eu comecei ali no sub-20, depois recebi um convite do União São João de Araras para ser o treinador do União, aí fui para o União, voltei para o Votuporanguense como adjunto, como treinador adjunto do Fran Sérgio até na altura, que hoje é um dos donos do clube. Eu fui auxiliar técnico dele e depois no ano seguinte eu assumi como treinador principal na Copa Paulista e demos a sequência no outro ano, em 2015, onde conseguimos o êxito do acesso. Então eu tenho uma identificação muito grande com o clube. Eu acho que a maior virtude
de um grande profissional, não digo o meu caso, é amar o que faz, né? E isso é uma coisa que eu amo, respiro futebol 24 horas e eu amo o clube. Então, junta essa paixão, esse envolvimento com o futebol, que a gente respira futebol, e essa identificação com o clube, porque desde sempre eu sou votuporanguense. Então, isso aí ajuda, né, me motiva ainda mais a dar sempre o melhor para o clube. E como é no mercado, né, e na igreja, e nos lugares que você frequenta, né, Votuporanga, ser cobrado pelo torcedor, cara? Como que é? Ô, Marcelo, pô, e lateral não dá, cara. Coloca outro, mas tem isso? Como que você lida com isso, cara? O futebol no interior é maravilhoso. Sim. Mas com a maior naturalidade possível, né? Eu procuro tratar todas as pessoas sempre bem, né? Se você puxar meu histórico, assim, dificilmente tem uma pessoa que vá falar mal de mim, porque eu sou um cara muito transparente, muito frontal. E isso eu trago no meu dia a dia no clube também. Então não tem problema nenhum, e quem tiver que conversar comigo, eu sempre vou ter a porta aberta para a gente esclarecer sempre, mas é uma cobrança natural de qualquer treinador, né? Então comigo não seria diferente, mas eu procuro atender todas as pessoas, respeitar, e o respeito se dá quando as pessoas te respeitam, não é? Acho que a cobrança é natural, tem que ter, por parte do torcedor, em qualquer lugar do mundo é assim, e comigo o Votuporanga não é diferente. Tem só o diferencial de eu amar o clube e tentar fazer o meu melhor sempre, porque essa identificação aí tá vista. Legal. Bom, e você saiu do Votuporanguense, que você fala, você teve no Olímpia, numa Série 3, você teve no Comercial, como que foi a sua sequência? E agora, por último, você estava como auxiliar na Ponte Preta. E você passou também por Criciúma, por CRB, são grandes clubes, né? O que você trouxe dessa bagagem aí, desse tempo que você ficou fora? Penso que serviu no amadurecimento, né? Na verdade, depois do Olímpia e do Comercial, que são equipes do interior aqui paulista, eu pude andar no nível de Série B, que assim, é uma realidade diferente dos clubes do interior de São Paulo, né? Tanto financeiramente como em relação à estrutura física dos clubes. São equipes que te dão um norte realmente do que é o futebol, e é isso que eu faço hoje, tento passar para a direção, para profissionalizar cada vez mais o clube, porque é assim que funciona o futebol. Futebol não é só paixão, futebol não é só oba-oba e nem vamos que vamos. É estruturar, ter os pés no chão bem assentos e poder dar uma estrutura para o profissional trabalhar. Então isso me fez enxergar nesse período que eu passei nesses clubes a nível de Série B. Então com a direção que a Votuporanguense tem, isso é visto, e por onde eu passei, todo mundo falava isso, todos os clubes por onde eu passei, sem exceção, conhecem a Votuporanguense justamente por isso. Por ser um clube cumpridor, com pessoas honestas, idôneas, e é isso que vai fazer a Votuporanguense crescer. Ou seja, eles estão tentando, e não vou medir esforço, né? Como eu falo, tudo tem o seu tempo para estruturar o clube e para poder dar o melhor para o profissional trabalhar, e assim tem que ser. Então eu vejo assim, como o Marcelo disse há pouco, que é uma empresa realmente, e as pessoas fazem tudo na ponta do lápis ali, não deixam falhar nada. Nunca atrasou o salário ali, então isso é muito bem visto fora de Votuporanga. Eu digo com propriedade, porque por onde eu passei, tanto diretores, imprensa, treinadores e jogadores sabem do histórico da Votuporanguense. Isso é um ponto muito positivo. Marcelo, você como presidente, aproveitando desse gancho aqui, você me disse, quando subiu, né, você falou assim, existia, não sei como é que está o mercado hoje, muito jogador que gosta de fazer aquele leilãozinho, né, fecha com você por tanto, aí ó, o outro clube vai me pagar quinhentão a mais, você não aumenta aí, você não melhora aí. E outra coisa, vincular o time que é organizado financeiramente, que paga em dia, com um time rico, achando que pode pedir mais. E sabendo que Daniel Alves é um dos donos do Votuporanguense, isso também inflaciona na hora do cara de abrir uma negociação? Olha, Zé, a gente tem essa facilidade hoje no mercado, pela responsabilidade dos donos de contratar, porque quem vem sabe que vai receber. E a gente não costuma fazer leilão não, nosso objetivo é aquele jogador, a gente vai já deixar bem aberto, ó, a gente pode trabalhar nesse valor, assim, assim, assim. No começo eu sofri um pouco, o jogador queria blefar, não, eu quero um pouco mais, eu quero um pouco menos, depois eles acabaram vendo que é assim, a gente vai no nosso limite, deu, não deu, vamos partir para outra. Entendeu? Então a gente já teve alguns casos que aconteceu isso, e hoje nós estamos tendo um pouco de êxito nas contratações pelo fato desse histórico nosso de bom pagador para os jogadores.
E a vinda do Daniel Alves, do Francérgio, nos ajudou muito, porque é um projeto, o cara às vezes enxerga uma chance futura depois de uma competição. Né? Porque hoje a Série A2 é um paulistão sem os grandes. Você pega aí clubes de Piracicaba, São Bento, São Caetano, a própria Portuguesa Santista. Então a gente busca sempre tá trabalhando bastante. A gente brinca assim, né? A gente não promete o acesso, é difícil você prometer o acesso, mas a gente promete trabalho. E o trabalho é feito para a montagem desse clube, desse time, profissionais da empresa do Francérgio, o pessoal de análise de desempenho, os nossos análises de desempenho, trabalharam muito em busca desses nomes. E a gente espera fazer uma boa competição e sempre está brigando lá no alto. Ô Marcelo, e esse ano foi difícil a luta pela permanência na Série A2, né? O que vocês vão fazer de diferente, assim, que vocês querem? Não, esse ano não deu certo, para o ano que vem nós vamos mudar isso. O que é que vocês estão querendo pensar diferente? Na verdade é que acabou em 2018, acabou vendo um título da Copa Paulista. Nós mantivemos 80% do elenco e não encaixou na Série A2. E o que aconteceu? No meio da tabela, a gente estava numa situação legal, nós tivemos ali 4 jogos dentro de casa, perto da classificação, brigando ali em 9º, 8º, e a gente não conseguiu nenhuma vitória desses 4 jogos. Nós jogamos em casa 2 vezes, com a Portuguesa Santista e com o 15 de Piracicaba. O 15 foi um jogo ainda que a gente estava ganhando de 2-0 até os 41 do segundo tempo, tomamos o gol aos 41 e aos 48 o empate, era um concorrente direto. Aí depois a gente foi em Sertãozinho, perdeu o jogo, então nos últimos 4 jogos nós não ganhamos nenhum. No último jogo nós corremos risco de rebaixamento. Então a gente está buscando um perfil de atleta traçado na linha do Marcelo, atletas aguerridos, atletas com vontade, que respeitem a camisa votuporanguense e que venham para buscar o acesso. Tá? Independente da limitação, a gente busca sempre o acesso. Legal, deixa eu ler comentários aqui que tem bastante. O Fernando Monteiro está dizendo: senti que o Marcelo deu uma pista de um possível interessado no América. Percebi em suas palavras. Quem será, Marcelo? Será que só porque o Marcelo foi goleiro do América, você acha que ele vai comprar o América? Você compraria o América, Marcelo? Hoje eu sou presidente da Votuporanguense, mas não, eu estou falando que São José do Rio Preto tem pessoas competentes para dirigir o América, inclusive, na minha opinião, tá, gente, o que eu penso, tem pessoas que tentam resgatar o América e que às vezes não conseguem. Mas isso aí é um caso do América aqui, eu só torço para que tudo dê bem, porque como eu comecei minha carreira aqui, o futebol abriu as portas para mim no América, então eu torço muito para o América sair dessa situação. E a gente até estava falando aqui, antes de começar, como é bom a gente ter uma região fortalecida, né? A gente teve o Mirassol na semifinal de Copa Paulista, a gente queria muito que viesse o título, como veio com o Votuporanguense o ano passado, né? Infelizmente não deu. Derrota lá em Piracicaba no fim de semana. Depois a gente vai mostrar fotos e falar. Vou pedir um comentário do Marcelo também, o que significou o título da Copa Paulista para o Votuporanguense. O Marcelo aqui, o Reganinho, acho que ele está querendo emprego, viu, Marcelo? Se precisar de um zagueiro de peso, tem o Reganinho. Marcelo, presidente, já conhece aqui, bola ou bolinho. Brincadeira, né? Ele está falando que é brincadeira aqui, boa sorte, desejando boa sorte para vocês aí, que em 2021 o Votuporanguense esteja na Série A1. O Gianluca, aqui eu já dei a letra para ele. Se você for de Votuporanga também, senão vai lá e procura os meninos votuporanguenses também, né? Para fazer avaliação na base lá. O Matheus Camargo, lembrando que domingão tem o Rio Preto Vailers e o Blaze na semifinal do Campeonato Brasileiro de Acesso de Futebol Americano, 14 horas no Teixeirão. Valeu, Camargo. O Marcelão aqui tá pedindo um desconto aí, viu? E nesse bate-papo aí do João Lucas, eu queria saber de vocês, assim, como que é contratar jogador, cara, e principalmente jovem, de base? Vocês devem receber muito material, todo mundo acha que é craque, todo mundo... Qual que é o perfil, assim, Marcelo, você? Como que você vê o talento? Como que você vê o cara diferenciado? Como que vocês recebem isso? É mais o empresário que faz esse papel? É mais o olheiro ou também passa por vocês? Olha, em relação à categoria de base, nós temos um profissional, uma pessoa que trata disso, está incumbido justamente para isso. É um captador chamado Liz, que inclusive é o ex-treinador do Sub-20 do Votuporanguense. Então é muito capacitado, então ele tem muito bom olho, então ele sabe o aspecto que deve filtrar para poder trazer um jovem talento para poder lapidar dentro do clube. Então esse é o papel dele hoje dentro do Votuporanguense. Então a direção confia muito nesse profissional
Então é a pessoa indicada em relação às categorias de base. Em relação ao departamento profissional, a gente, como o presidente acabou de dizer, traçou um perfil que eu gosto, né? Ou seja, jogadores aguerridos que tenham aquele espírito competitivo que a competição exige, né? A Série A2, além do talento, além da qualidade técnica, tem que ser jogadores que se entregam o tempo todo. E isso vem de encontro com a camisa da Votuporanguense, com o peso e com a tradição que tem o clube em relação a jogadores, o preto e branco que o jogador carrega. Então, como o presidente disse no início da nossa entrevista, desse bate-papo aqui, o jogador tem que sentir essa envergadura, essa camisa que carrega e saber o comprometimento que tem. Então, essa análise a gente tem feito e filtrado justamente em cima de jogadores que venham entendendo já o que vai encontrar em Votuporanga. Agora, emendando, e você como treinador? A gente está numa onda aí que começou o ano, técnicos pareciam que era um futebol totalmente pragmático, né? Filipão liderando o Brasileirão do Palmeiras e tal. Agora não. Renato Gaúcho, né? O Flamengo, o pessoal jogando para frente, o Thiago Nunes como destaque. Como é você como treinador, teu estilo? O que você pode prometer para o torcedor do Votuporanguense? Vai ter retranca, não vai ter retranca? Como que é? Olha, eu acho que o treinador já conhece meu estilo, né? Eu, quando obtive acesso junto ao Votuporanguense, o meu time jogava sempre muito para frente. Inclusive, naquela competição, equipes que nós enfrentamos que eram dadas como os bichos-papões na altura, o próprio Rio Preto aqui, acho que nós goleamos 4-5, Sertãozinho foi lá também, damos 4-5, o Atibaia, que era uma equipe que também era candidata à subida, também foram lá e a gente fez bastante gol. Ou seja, era uma equipe que jogava para frente, fazia muitos gols. 22 jogos não perdem em casa. Na ocasião a gente ficou 22 jogos, emendando um ano para o outro. No meu comando a gente ficou 22 jogos no antigo estádio. Então é um número aí, né, que diz por si só, os números dizem por si. E teve o artilheiro, né, daquele artilheiro, o artilheiro que é o Anderson Cavalo, né? O Cavalo fez 15 gols na competição, 18 gols. Mas assim, hoje o futebol também tem que ser muito bem pensado, né? Não adianta você atacar que nem índio e não se resguardar. Acho que tem que ter esse equilíbrio, e esses jogadores que a gente tem entrado em contato para trazer eram jogadores inteligentes nos momentos do jogo. Então, na hora de atacar, saber o que tem que fazer, e na hora de defender também. Ou seja, todo mundo tem que saber atacar e defender. Mas meu time com certeza vai ser um time que joga para frente. Legal. O Jean Lucas, você está falando que é de Presidente Prudente, deve ter alguma escolinha aí na sua cidade, algum time aí por perto. Oswaldo Cruz é perto de Presidente Prudente, né? Não, mais perto de Araçatuba. Mas aí Presidente Prudente, aí você pode conseguir alguma escolinha que te encaminhe, tá bom? O Renato está falando aqui sobre o Daniel Alves, quais notícias? Estamos resenhando aqui, Daniel Alves é parte do Votuporanguense agora, né? O Antônio Oliveira, boa tarde, sou o Antônio de Iturama, acompanho sempre o CAB, um abraço a todos, um grande abraço para o nosso presidente Marcelo, meu grande amigo, se Deus quiser, rumo a Série A1. O presidente. Ah, é? Legal. Ô, presidente, com essa aproximação do Daniel Alves, tem alguma possibilidade de São Paulo vir aqui fazer um amistoso no começo da pré-temporada, ano que vem? Como que é? A gente busca isso, tá? Já foi conversado, nós fomos lá fazer um amistoso, a gente busca isso, estamos esperando agora o calendário, né? O Fran Sérgio já está tentando viabilizar isso, mas depende de uma série de coisas do São Paulo, né? Mas a gente busca alguma coisa dessa maneira aí. A questão do Fran Sérgio, até de eles terem parte de um clube no futebol português também, aquilo que você falou, para o jogador pode ser uma abertura de mercado. Se eu vou bem no Votuporanguense, me abre uma porta para a Europa, eu posso ser levado pelo Fran Sérgio para alguma outra indicação para o mercado fora do país. Com certeza, hoje inclusive a gente estava falando com ele até agora há pouco, ele está lá, está no Estoril, está em Portugal, ele fica até dia 15 na Europa. E com certeza abre portas para esses meninos que estão vindo para Votuporanguense, trazer bastante. Na verdade é o seguinte, o Fran Sérgio hoje tem uma relação muito grande no futebol, né? Pelo fato de estar aí nessa empresa, comandando a carreira do Daniel Alves, então ele tem um relacionamento muito forte no futebol, então ele está trazendo direto empresários, investidores, e para o clube isso é bom, né? Para o clube isso é bom. Agora na Taça São Paulo vai trazer, tem alguns olheiros estrangeiros que já está programado para ver os jogos da Votuporanguense. Então, para o Votuporanguense a gente só tem a somar. Hoje, quem são os donos do Votuporanguense, Marcelo? Hoje é o Elton Borges, que é do grupo HSA,
junto com o Casquinha, que é o dono do Oba, lá do Carnaval, o Marcelo Melo, dono da Celiflex, que é de Votuporanga, e o Roberto Beleza, dono da Converde, e o grupo do Daniel Alves. Legal, bacana. O Marcelão, desses times que você saiu daqui e trabalhou, o que foi mais legal? O que você viu aí de bacana? A gente sabe. A gente viu um monte de foto dele aí na época de jogador. Tem ele de jogador também, né? Tá com a cabeleira lá. Que estilo era aquele? Era inspirado em quem? Pô, você não imagina o dinheiro que eu gastei para deixar aquele cabelo daquele jeito. E quando eu cheguei em Portugal, em 2004, meados de 2004, eu cheguei lá e algumas coisas me assustaram, né? A vestimenta dos jogadores, eles vão sempre alinhados para treinar, né? O cabelo, todos cabeludos, na altura era todo mundo amarrava o cabelo, era uma onda que tinha na altura, e eu com esse cabelo duro meu, eu falei, pô, que eu gastei de creme na altura para deixar daquele jeito, metade do salário ficava no cabeleireiro. Mas enfim, depois disso a gente entende realmente hoje os jogadores que fazem tatuagens, tem a moda, tem a moda. A gente tem que entender, mas nunca perder o foco, né? Acho que hora de trabalhar, o jogador tem que se entregar 100%. O que ele faz fora de campo, ele sabe, ele é conhecedor daquilo que faz bem e faz mal para ele. Então, o que ele faz no extracampo, depois ele tem que responder em campo. Mas hoje em dia, dificilmente tem espaço para aquele jogador que não é profissional ou extremo hoje. A gente vê que o futebol mudou muito no aspecto físico, né? Então os jogadores, se a gente fizer um levantamento aí, há 15 anos atrás corria X quilômetros, hoje é quase o dobro que eles correm. Então se o jogador não estiver bem preparado e se cuidar, dificilmente vai jogar, ter espaço hoje dentro do futebol profissional. E do que você viu como jogador, do que você vê hoje, o que você tenta fazer assim? Falou, cara, eu joguei bola, sei como que é. Você tenta ser mais maleável, assim, como que é essa relação? Olha, eu tento ser muito próximo dos jogadores e amigo deles. Eu sempre prego, desde o primeiro dia de trabalho, essa frontalidade com eles, né? É uma frase que eu uso sempre: o máximo de liberdade e o máximo de responsabilidade. Então, como eu tive muitos anos, venho de família, meu avô foi jogador, meu pai foi jogador e eu fui jogador. Não que eu saiba mais que ninguém, longe disso. Mas eu sinto cheiro do vestiário, cheiro da grama, a gente pega as coisas no ar. Então, vindo de encontro com aquilo que eu acabei de falar, hoje em dia dificilmente o cara que não é muito profissional, ou extremamente profissional, 100% profissional, tem espaço. E o meu dia a dia de trabalho já diz por si só. É uma intensidade muito grande de treino, né, no dia a dia dos treinamentos, porque é isso que exige o jogo. O jogo é reflexo do dia a dia de treino. Então eu exijo muito deles no dia a dia ali. Mas eles têm a liberdade total para vir falar comigo, eu sou um amigo deles, né? Então isso foi visto em 2015, construímos realmente uma família, né, Marcelo? Foi um time que ficou para a posteridade aí, é um time que marcou, justamente não só pelo resultado em campo, mas por esse extra. Eu acho que você tem que ter essa confiança no jogador e o jogador a confiança na equipe técnica. Como eu sou líder da equipe técnica, sempre eu vou me doar ao máximo para ter os jogadores perto de mim, porque eu acho que é isso que faz um grupo fortalecido para conseguir isso. Ô Marcelo, você tem uma profissão que é complicada, né? Ganhou 3 jogos, é o Guardiola. Perdeu 3, não serve, não sabe nada. Como que você vê isso? E queria saber do presidente também, se tem essa confiança, assim, não é uma sequência de resultados ruins que vai determinar o restante aí do trabalho. Como que é? Eu vejo isso, o Votuporanga é um clube diferente também nesse aspecto, né? Em conversas que a gente já teve, isso foi colocado em pauta, né? Eu acho que as contas fazem no final. Então a direção me procurou justamente por isso. Conhecendo o meu trabalho, conhecendo quem eu sou, como pessoa também, eu acho que eles confiaram a mim essa missão, e essa missão com certeza no final será bem sucedida, pela confiança que a direção depositou em mim e por aquilo que eu tenho planejado e almejado dentro do clube. Então o presidente pode dizer melhor nesse sentido, mas tenho certeza que esse casamento aí interrompeu um momento, houve uma mudança de ares, mas retomamos e acredito que tem tudo para dar certo. Deixar o presidente falar, mas a gente até já acompanhou alguns casos, né? O próprio Guanais na Copinha ano passado teve essa, vamos dizer, foi colocado em xeque por parte de torcida, ou até mesmo de imprensa, mas o Votuporanguense manteve o trabalho dele e combinou com o título. Com certeza. Tem uma passagem que eu lembro, hoje a Votuporanguense
passam poucos treinadores na Votuporanguense. A Votuporanguense, a gente pensa no planejamento, no futuro, a gente pensa em acertar o treinador, pensa em dar uma sequência para o treinador trabalhar. Porque você pensa hoje tudo é culpa do treinador. Na verdade não é culpa do treinador. É montado um plantel, e aí a corda estoura em cima do treinador. A gente pensa diferente lá em Votuporanga, a gente pensa na sequência, no trabalho. Eu conto uma passagem para você. Nós fomos jogar A2 nós jogamos em casa na A2 do primeiro jogo, nós empatamos, aí nós fomos contra o São Bernardo, fora, perdemos de 1-0, aí pegamos o Nacional, tomamos 5, era o Guanais, treinador. Ele me falou assim: presidente, eu volto? Eu falei: você volta? Lógico, é um trabalho feito, e aí onde foi colher o fruto. Nós ficamos aí na melhor competição da Série A2 até hoje, foi 7º lugar, 6º lugar, classificavam só 4 naquela época. A gente ficou em 6º, se classificasse os 2 a gente tinha classificado, e depois fomos campeão da Copa Paulista, dando a sequência. Então eu acredito muito no trabalho. O trabalho ele tem que ser com período de prazo, porque também não adianta o treinador chegar a 1, 2 partidas e já dispensar, entendeu? Então, e o Marcelo é um sonho nosso já antigo. Nós fizemos contato com o Marcelo estava na Série B na época, não deu para ele sair, e a gente já vem conversando há tempos, porque o Marcelo teve uma passagem, uma história muito bonita na Votuporanguense, logo que já saiu como treinador, já fez a Copa Paulista, terminou entre os 4, nós fomos eliminados pelo Santo André, aí depois o Santo André foi o campeão, aí já veio a Série A3, o Marcelo teve o acesso, saiu na Série A2, saiu para crescer, foi em novos ares, um patamar muito maior que a Votuporanguense, e hoje ele retorna, tenho certeza que muito mais gabaritado do que ele já era, para poder colocar esse time na primeira divisão. Marcelo, que foi lateral esquerdo, Ponte Preta, como é que foi sua trajetória em Portugal? Que camisolas você vestiu lá? Eu iniciei a carreira na Ponte Preta, na base da Ponte Preta, como lateral esquerdo, e fui para Portugal em 2004 como lateral esquerdo. E na altura, em Portugal, eu fui para um clube chamado Ovarense, um clube do litoral ali, muito próximo do Porto. Inclusive o Mazola, que eu fui auxiliar técnico dele, que está no Londrina hoje, ele que me levou para jogar na altura ainda. E depois eu vesti a camisa do Desportivo das Aves, né? Um clube que jogou contra o Porto ontem. É um clube que assim, tem se mantido na primeira divisão aí agora, oscilava muito entre primeiro e segundo. Hoje é um clube muito bem organizado e estruturado. E depois, quando foi chegando a idade, eu já fui subindo um pouquinho. Eu já fui indo para volante, quarto zagueiro. Então aquele lado esquerdo ali eu tomava conta, mas não corria tanto já. A idade já começou a chegar. E depois, mais pro fim da carreira, eu vim para dentro, né? Para ditar mais o jogo, porque não tinha mais aquele fôlego todo. Até porque na Europa é alta intensidade o tempo todo, né? O que agora há pouco tempo, alguns anos, tem vindo para o Brasil em termos de trabalhos, em termos de dinâmica de jogo, e isso na Europa sempre existiu. Então eu peguei isso enquanto jogador lá. E foi o que eu pude já introduzir na Votuporanguense há alguns anos atrás, com ideias, com mentalidade de Europa, e encaixou ali na Votuporanguense. Eu preparei o time, na verdade até, como você disse há pouco, o Cavalo na altura, eu preparei o time em função do Cavalo, por isso que ele fez tantos gols. Meu time foi montado justamente para essa bola chegar no Cavalo. Então tinha extremos com muita qualidade e velocidade para poder fazer essa bola chegar nele, e depois eles recompunham muito bem na parte defensiva também, e a equipe foi montada em função do Cavalo na altura. Mas hoje a gente tem variações aí, até porque o futebol exige isso, como vocês me perguntaram há pouco, joga para frente ou para trás. Eu acho que isso aí é entendimento de jogo dos atletas, né? Os jogadores inteligentes sabem o que fazer dentro do campo, e isso, o dia a dia também, a gente vai norteando os jogadores para que a gente possa ter uma equipe coesa ali e competitiva. O que você já tem de jogador para a próxima temporada? Já está fechado? Você já pode falar? Isso aí eu posso passar para o presidente, que as tratativas são com eles, né? Temos muitos nomes, né? Foram colocados muitos nomes, mas o presidente pode dizer melhor nesse sentido. Pro gol, quem é goleiro que veste calça ou calção? Usa bigode ou barba? Ainda nós não definimos, estamos já palavrados com o goleiro, nós não acertamos ainda, não temos pré-contratos ainda. Então hoje nós temos o Thales,
que é um menino que jogou com a gente. Olha o nosso amigo Marcelão aí. Um amigo que jogou com a gente já o ano passado, e temos mais 2 goleiros aí buscando para acertar. Entendeu? Hoje nós temos alguns jogadores que ficaram, que foi o Belão, o Ricardinho, o próprio Thales, o Léo Santos, o Carrasco, zagueiro. Temos alguns outros jogadores que ainda são jovens, que disputaram com a Paulista, que vão ser emprestados. Nós trouxemos agora, que já anunciamos, o Lula, zagueiro, o Reinaldo Dutra, volante, que estava no Ipiranga, o Lula no Botafogo da Paraíba, o Alvinho, que foi artilheiro 2 anos seguidos da Série A2 aí, e o Tom, atacante, o Barba, que jogou contra nós na final pela Ferroviária. Legal. Ó, vou aproveitar aqui, vamos fazer, abre mais um quadro aqui, que tem o terceiro Marcelo na nossa resenha de hoje. Chega pra cá, Marcelo Barbarotti. Tudo bem? Seja bem-vindo, Marcelão. Tudo bem? Olha lá, só Marcelo hoje aqui, ó. Só Marcelo. Marcelo Barbarotti, executivo de futebol, trabalhou aqui na região, no Rio Preto, trabalhou no Grêmio Novo Horizontino, estava na Ponte Preta já, foi para lá, inclusive, um trabalho bacana aqui. Foi reflexo do trabalho com Doriva aqui, que você acabou indo lá para a Ponte com Doriva, né? Queria que você falasse um pouco como é que foi essa vivência, e estava lá junto com o Marcelão aqui, né? Exatamente. Boa tarde a todos. É um prazer estar podendo falar. Faz tempo que a gente não fala, né, Zé? Várias vezes, quando eu estava trabalhando aqui no Rio Preto, no Novo Horizontino, estava sempre com a turma aqui, sempre podendo, né, compartilhar aí e falar um pouco do futebol da nossa região. Eu sou cria do Rio Preto, né? Joguei, depois pude trabalhar, e depois 4 anos de Novo Horizontino. A gente veio repetindo bons trabalhos no Novo Horizontino e teve a oportunidade de ir para a Ponte. Fiquei 1 ano e 1 mês na Ponte Preta. A gente, é um clube que tudo é muito forte, né? As coisas acontecem lá com muito peso, a torcida é grande, é apaixonada, é violenta, é muita política, que às vezes a gente não convivia com isso no Novo Horizontino. É um clube praticamente de donos. Mas é aprendizado, né? Nós passamos lá, acho que 4 ou 5 comissão técnica, o Marcelo foi uma delas que passou lá, né? Junto com o Mazola. Mas são experiências, são aprendizados, né? Então fez bem essa vivência. Essa cobrança em cima do time por conta de torcida, de estar num centro maior, isso acaba sendo essa justificativa para se trocar tanto de comissões. A gente estava até falando aqui nesse momento disso, né? Do Votuporanguense, que é um clube que sempre acredita e mantém um trabalho a longo prazo, né? No time maior, numa Série B de brasileiro, numa Série A, a pressão é maior? Olha, Zé, eu não concordo que seja, mas influencia muito. O dirigente amador, ele acaba sendo influenciado, né? O presidente, o diretor de futebol, os dirigentes estatutários que a gente fala, né? Quem faz parte da chapa que foi eleita para estar tocando o clube, né? Nenhum deles são profissionais, são pessoas que convivem dentro da cidade. O cara vai jantar, ele tem um ciclo de amizades. Às vezes as pessoas que estão em torno dele acabam influenciando, né, esses dirigentes. E quase tudo que acontece no futebol hoje, eu digo assim, a profissionalização dessas pessoas seria um diferencial para a evolução do futebol. As pessoas que estão em torno, que têm a caneta na mão, que quem manda no clube, são os menos preparados. E infelizmente acaba inadmissível um clube dentro de 1 ano ter 5 comissão técnica. É impossível isso. Não tem como ser vitorioso. Marcelo, um executivo de futebol, a gente, quando se fala de profissionalismo do futebol, acho que essa é uma função muito necessária. Não ter aquele dirigente que vai por amor, por paixão. É um cara remunerado, que vai ser cobrado, mas vai oferecer uma excelência de serviço também, né? Com certeza. É isso que a gente sonha, né, que aconteça. O problema é que tem vários clubes que hoje ele tem essa figura, ele contrata esse diretor, por exemplo, o São Paulo contratou o Raí. Ele contrata, além dele contratar um profissional, ele contrata um escudo para a diretoria. Então não está, às vezes, tão preocupado se o cara vai exercer aquela função com maestria, mas ele sabe que não vai ser mais o presidente que vai apanhar. Primeiro vai apanhar o Raí, que é um baita de um escudo para ele. Isso acontece também em outros lugares. Então, assim, nós precisamos não só contratar essa figura, mas qualificar essa figura. Contratar uma pessoa por contratar, mas essa pessoa é qualificada para exercer aquilo, e ele vai ter liberdade para poder exercer esse trabalho. Às vezes ele vai ter o diretor na cabeça dele, incomodando e querendo trazer qualquer jogador. Então, assim, é mais complexo do que a gente pensa.
Legal. Vou pedir pro Rony colocar as fotos aí, que a gente teve o jogo do Mirassol no sábado, né? O último suspiro aqui, o último clube nosso em atividade no ano, na região, né? Temos as fotos aí, Rony? Vai colocando aí as fotos. O Mirassol acabou perdendo pro 15 de Piracicaba por 1-0 lá na noite de sábado. Tinha empatado o primeiro jogo em 2-2, acabou ficando fora. Acompanhou, presidente? Você como atual campeão, acompanhou esse jogo, viu lá... dava para o Mirassol chegar um pouco mais ou foi algo de detalhe mesmo? A torcida compareceu em bom número lá no Barão de Serra Negra, né? Então empurrou 10 mil torcedores empurrando o 15, né? A gente assistiu, torceu para o Mirassol, clube da região, tem uma amizade muito grande com o Dr. Edson, com o Juninho, então a gente ficou na torcida para que o Mirassol ganhasse o jogo pelo fato de ser da nossa região e da gente ter essa amizade muito grande com eles. E lá pesou, né? A torcida do 15 apoiou muito o 15 de Piracicaba, ajudou muito o 15 e acabou que o 15 fez 1-0 e acabou segurando o resultado e no final do jogo 10 minutos de acréscimo, aquela confusão, jogador expulso, mas conseguiram segurar o resultado e o 15 sempre fazendo essas campanhas na Copa Paulista aí, sempre brigando pelo título. E acredito que vai ser uma grande final, 15 de Piracicaba e São Caetano. São Caetano, foi 1-0 também. O que isso representou para vocês financeiramente e teve um arrependimento por não ter escolhido a Série D ou não? O arrependimento foi quando perdemos o jogo, né? Aí podia ter pego a Série D. Mas na verdade é aquilo, né? A gente buscou a Copa do Brasil pelo fato do dinheiro, porque já no primeiro jogo a gente já pega uma cota de 525 mil, que era uma ajuda para a Série 2, né? Então a gente montaria um time que jogaria a Série 2 e a Copa do Brasil, e o segundo semestre a gente jogaria a Copa Paulista, que a gente na época achava que era até melhor que a Série D pelo fato de um calendário maior. Hoje já se igualou, né? Hoje a Campeonato Brasileiro da Série D vai até novembro, né? Com a nova mudança. Eu quero ver até como é que vai ficar esse segundo semestre agora com essas Copas Paulistas para a gente montar os times agora, porque até agora na Série 2 nós estamos tendo um pouco de dificuldade, porque o jogador acaba indo para um estadual fora e já está ficando para a Série D. O time consegue dar um contrato maior, então a gente encontrou um pouco de dificuldade, mas a escolha realmente foi só pelo fato exclusivo financeiro. Marcelo Henrique, você acompanhou o jogo, já está monitorando algum atleta aí desses jogos decisivos também para fazer parte do seu time para o ano que vem? Olha, por acaso sim, né? Já vê, não só agora nessa reta final, mas desde o início da competição a gente tem acompanhado, assistimos alguns jogos do 15, in loco, do São Caetano, também enviamos funcionários para que pudessem nos dar um feedback daqueles jogadores que a gente imagina poder trazer no futuro para a nossa equipe. Mas alguns nomes que a gente tinha interesse ficou inviável pelo fato deles terem contrato já para o ano. Então a gente tem buscado outras alternativas aí, mas a gente está atento no mercado sim, sem dúvida. Legal. Marcelo, você anda assistindo muito jogo. Falar Marcelo vai causar dúvida aqui. Barbarotti, você está assistindo muito jogo aí? Como que é? O executivo de futebol tem também ali aquela sua pastinha, ó, vocês estão precisando de goleiro, para aí que eu vou mostrar que vocês têm aqui. O que eu tenho aqui? Atacante, eu tenho alguns aqui. Você ainda faz esse monitoramento? Ixi, o Marcelo trabalhou comigo, ele viu, eu sou doente. Não é pastinha não, tem uma sala inteira, aparelho, tudo colado, foto de jogador. Assim, monitoramento, a gente, por posição, a gente acaba tendo, assim, bom, o Marcelo acabou de dizer aqui, né? Pô, o cara tem contrato, quando eu começo a monitorar, se o contrato é longo, eu já tiro ele da fila. Então eu já começo a fazer uma triagem, né? O jogador, eu já sei quem é o empresário, onde está, tempo de contrato, lá no meu card que eu falo, né? Tem altura, peso, assim, é um controle maior. Então a gente vai falar de um centroavante, eu tenho lá 10 opções. E a gente vai discutir em cima daquelas peças, parte financeira, lógico, um monte de situação, o jeito que a gente pretende jogar, qual peça que se encaixa mais. Esse é o trabalho essencial do executivo. Ele precisa ser obcecado por assistir jogos e controlar esse mercado. Legal. Você ficou quanto tempo você até falou aqui de Novo Horizontino, foram 4 anos. E na Ponte? Foi 1 ano e 1 mês. 1 ano e mês. 1 ano e 1 mês. Legal, agora tá... Que valeram aos 4 anos de Novo Horizontino. agora tá no mercado.
Estou no mercado. Legal, É o legal. momento agora que começa a esquentar, né, Zé? Eu ia até te perguntar isso, que eu lembro que você fazia parte até de uma associação de executivos, né? Existe uma organização hoje para se ter esse profissional Exatamente. nos clubes de futebol, né? É a ABEX, né, Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, faço parte, ainda sou da diretoria, inclusive agora dia 18 de novembro é a nova eleição, vai ser em São Paulo, na Federação Paulista a gente vai fazer o evento, vai ser por aclamação, o Cícero Souza do Palmeiras vai continuar como presidente. A gente tem tentado, junto com a CBF, fazer alguma coisa para tentar criar um curso de executivos. É uma coisa que a gente conseguiu soltar um curso da parte de coordenador de categoria de base, e agora está bem próximo de sair um curso para poder qualificar essas pessoas, isso que a gente acabou de falar, né? A gente precisa dar uma base, muito vai ser o dia a dia. O dia a dia dentro de um clube de futebol, as demandas, né? Os problemas que a gente acaba conhecendo, e às vezes tem pessoas experientes que às vezes vai se deparar com um problema que às vezes ainda não conhecia, né? O futebol ele propicia tudo isso. Mas a gente precisa dar uma base mínima para a pessoa poder desenvolver o trabalho. Legal, bacana. Vitão, vamos finalizar aqui com uma rodada de perguntas para o pessoal de Votuporanga. Vamos começar aqui para o Marcelão. Você que gosta tanto das suas perguntas, aquelas que você tira da cartola. Aquela pergunta básica, né? O torcedor do Votuporanguense pode esperar um time competitivo? Como que vai ser esse Votuporanguense de 2020? Como eu falei, né, Zé? Nós buscamos, eu não consigo prometer o acesso, mas eu prometo a vontade, a força, o trabalho para que isso aconteça. E eu acho que nós estamos no caminho certo, foi trabalhado muito para montar esse elenco, faltam algumas peças ainda, mas já está quase definido. E eu consigo prometer para a diretoria a dedicação, para a torcida a dedicação e a vontade e o trabalho para que a gente possa ter o acesso. Marcelo Henrique Dias, vai ter um busto lá se ele conseguir esse acesso? Vai ter que ter, né? Se ele chegar. Já deixamos aqui já uma cobrança no ar já. Pronto. Não, mas pergunta pra ele quando ele foi contra lá se ele não teve homenagem. Teve placa e tudo. Quando ele foi jogar contra a gente lá, teve placa, homenagem. Marcelo é muito querido, tanto pela diretoria quanto pela cidade, então é um treinador que a gente espera que nos dê o acesso aí. Então vamos para a campanha, então, né, Marcelão? O busto para Marcelo Henrique Dias. Olha, na verdade, isso que o Marcelo acabou de dizer, puxando pela memória, foi numa partida da Copa Paulista, né? Eu era treinador do Comercial de Ribeirão e eu fui jogar lá em Votuporanga e fui surpreendido, na verdade não esperava, sinceramente não esperava. E antes do início da partida, a diretoria falou com o trio de arbitragem pedindo esse tempinho antes de iniciar a partida. As equipes já estavam dentro de campo para iniciar o jogo e a diretoria pegou o microfone, me chamou, o presidente me chamou lá e me entregou uma placa. Isso é uma coisa que dificilmente você vê por aí, né? Então foi emocionante. Ele não aliviou, ganhou o jogo. Ganhei 2-0. Eu não facilito. Com muita dor no coração, mas agora lado profissional. Não foi traidagem, foi profissionalismo. Tô perdoado. Mas foi um dia bem emocionante que marcou para mim, e vou levar esse carinho para sempre da direção. O presidente Stringari, antes de você a gente passar para o Barbarotti, o Gilberto está perguntando aqui: e a iluminação da arena, quando sai, presidente? Então, a iluminação da arena, na verdade, é poder público, né? Foi ganho uma licitação, onde a empresa tem os prazos para ser cumpridos, não foram, né? Agora é a prefeitura que tem que tomar as atitudes, só que o grupo de investidores busca uma maneira de tentar fazer essa iluminação, tá? Já foram feitos alguns orçamentos. Nós estamos buscando alguma coisa aí para tentar fazer essa iluminação para jogar esse ano. É difícil, mas a gente está buscando. Legal. Barbarotti, obrigado por sua presença. Foi meio que nos acréscimos, mas a gente vai combinar para você voltar aqui para falar um pouco mais. Queria que você falasse sobre, você falou que você começou no Rio Preto, né? Você tem analisado os clubes da cidade também? A gente que é Rio Pretense vê aqui América e Rio Preto. O nosso futebol não vai para frente, por quê, Marcelão? É difícil, você jogou uma bucha para mim, né? Uma perguntinha básica, fácil. Não, eu penso assim, é profissionalização. A realidade é essa. A gente buscar hoje Novo Horizontino e Mirassol são os clubes expoentes da nossa região. A Votuporanguense vem já de algum tempo tentando, isso é fato. Ela vem tentando e vem melhorando a cada ano. Quer dizer, hoje ela conseguiu um investidor, ela vai ter um parceiro que vai fortalecer ainda mais. Esse parceiro vai querer profissionalização, vai querer coisa séria. Esse é o segredo. Não tem como, é questão de
de curto prazo, talvez médio prazo, para o Votoranguense estar lado a lado com o Mirassol e Novo Horizontino. Os times de Rio Preto, infelizmente, eu não consigo nem vislumbrar algo parecido. A gente para olhar a situação do América, lutando contra a dívida, contra leilão, não tem condição alguma de se pensar em estrutura. É fácil você juntar 25 atletas e colocar no campo, mas isso é um pedacinho desse tamanhozinho. Hoje praticamente se pratica um outro esporte, a realidade é essa. Está longe de ter uma condição, uma estrutura de poder brigar. Ele pode subir 2 anos seguidos, ele vai voltar e vai cair de novo tudo, não tem base para estar ali, né? É sonho, né? A gente vislumbra, gostaria muito que a nossa cidade tivesse. Nós temos vários bons profissionais aqui na cidade, treinadores, preparador físico, diretor de futebol, nós temos várias pessoas boas aqui que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, que na nossa cidade a gente não tem condição de ter um futebol de alto nível. O Novo Horizontino começou pela base, né? Foi uma estratégia dele, ele jogou base primeiramente para depois ingressar na 4ª divisão. O caminho é estruturar por ali, tem que ter base. Olha, Zé, eu acho que isso foi uma estratégia, né? Não quer dizer que só ela seja a forma correta, né? Por exemplo, a Votoranguense, ela nunca foi tão forte nas categorias de base, né? Mas sempre consegue montar times competitivos, nunca deixou ninguém sair de lá, jogador devendo, processo trabalhista, que é isso que gera o problema em quase todos os outros times, né? Você monta um time, acaba o campeonato, começa a chegar ação, no outro ano teu poder financeiro, que seria uma folha de 150 mil, já não é. Você tem 10 ações para pagar. E a coisa vai, quer dizer, tem clube que está nessa brincadeira há 20 anos, 25 anos. Vira uma bola de neve. E aí acaba. É isso aí, gente, ó. Quando a resenha é boa, você vê que o tempo vai, né? Quando vem, faz hora isso. 1h05 aqui de resenha. Obrigado, Marcelão, por ter vindo. Sucesso, Votoranguense. Marcelo Dias, tem que falar sobrenome, não lembro. Falo Marcelo Barbarotti. Obrigado, torcida. Viu? A torcida por vocês aí, que nosso futebol de Rio Preto e região esteja sempre no cenário nacional, num patamar muito bacana. Obrigado ao Rafa também, que viabilizou a vinda das feras aqui do Votoranguense. E segunda-feira a gente volta com mais uma resenha aqui pelo Face do Diário. Até lá!